Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. No nível arcangélico, todas as operações do que acontece sobre a Terra são coordenadas, no plano vibratório, pelo arcanjo Uriel, pelo arcanjo Metatron e pelo arcanjo Miguel. Pergunta: a respiração do coração se difunde no corpo físico? Bem-amada, o princípio da respiração cardíaca é se expandir, evidentemente, no nível de todas as células do corpo, e englobar, de algum modo, o corpo e os seus envelopes sutis. Pergunta: eu tenho, por vezes, a impressão de olhar para as coisas, mas de não mais vê-las. Bem-amada, isso corresponde a uma realidade. A realidade é que estão sobrepostas, atualmente, a visão habitual, retiniana, e uma outra forma de visão, chamada de visão do éter, expressando-se, às vezes, justamente por uma impressão de que não há mais nada do que foi visto no nível da sua realidade tridimensional. Pergunta: meu cotovelo direito foi acidentado. Ele não está curado, apesar de eu acolher a luz. Bem-amada, como você quer que uma resistência, manifestada por traumatismo, justamente sob a ação da luz vibral, melhore antes de desaparecer? E, por vezes, essas manifestações podem se apresentar de forma mais violenta, mais importante. Há, de fato, um tempo de integração. A instantaneidade é possível, na condição de que isso seja possível em meio à consciência que recebe a luz vibral. Há um período em que essas manifestações podem parecer amplificadas ou mais significativas. Isso é estritamente normal. Agora, eu quero esclarecer que, a partir do momento em que não houve ação específica nesta zona, a luz vibral então ilumina as zonas suscetíveis do ser, mas, de modo algum a luz vibral pretendeu, na sua inteligência, fazer desaparecer totalmente os sintomas que os afetam. Alguns estão aí para ficar ainda durante um certo tempo, a fim de permitir-lhes compreender, mais profundamente, o que, em vocês, é a expressão destas tais resistências. Dessa maneira, então, você estritamente nada pode concluir sobre a persistência, o agravamento ou desaparecimento, durante este período, deste tipo de manifestação. Convém esperar ainda alguns dias. De qualquer modo, tudo é possível neste nível, exceto, é claro, nos casos em que uma ação específica tiver sido empreendida para alguém em um local específico do corpo. Pergunta: o que significa os acessos de tosse importantes que eu tive esta manhã? Bem-amada, como qualquer acesso de tosse, isso corresponde a uma manifestação ligada ao chakra laríngeo. Alguns de vocês, nos períodos que vocês vivem, e devido à influência da luz vibral no interior das suas estruturas, alguns vivem ou estão revivendo as manifestações da passagem, manifestando-se por ressonâncias e conexões ligadas, aí também, ao chakra laríngeo. Pergunta: sentir o coração pulsando nas mãos e os batimentos cardíacos mais centrados à direita, significa o quê? Bem-amada, as manifestações que surgiram nas suas mãos, bem como a manifestação de perceber o coração centrado do outro lado, correspondem à estrita realidade da absorção da luz vibral passando pela boca e indo para o coração. O coração é o coração etéreo, ele não está exatamente sobreposto ao coração físico, ele está realmente situado no meio do peito, no nível do chakra do coração. É então bastante lógico perceber uma pulsação, mesmo conectada com a pulsação do coração físico, manifestando-se, desta vez, no centro do peito. É exatamente este processo que está sendo empregado. A manifestação desta pulsação no nível das mãos, então, nas extremidades superiores, corresponde, aí também, à movimentação do coração etéreo, ou fogo do coração ou coroa radiante do coração. Pergunta: podemos considerar que o sentimento de paz é a primeira oitava da unidade? Plenamente. Pergunta: poderia descrever as outras oitavas? Eu não posso passar tanto tempo descrevendo estes 7 estados. São os 7 estados do Samadhi, como foram descritos pelos autores antigos, especialmente da Índia.
São as gradações de paz, de alegria e terminam com uma samadhi, quando a consciência se torna, permanentemente, Sat Chit Ananda, a felicidade suprema. Os períodos de alegria se tornam cada vez mais estáveis, gradualmente e à medida que vocês percorrem as etapas da unidade e do samadhi. Isso corresponde também, de maneira perfeitamente sobreposta, aos diferentes sons que surgem nestes estados, no nível dos ouvidos ou de um ouvido. Hoje, muitos de vocês vivem, no exterior, o processo de revelação do seu som do espírito, refletindo-se pelo acesso a um estágio elevado desse samadhi. O problema é que, independentemente das manifestações vibratórias, vocês ainda não estão totalmente identificados com os seus estados vibratórios, o que pode, às vezes, ser expresso por algum tipo de defasagem entre o aspecto vibratório e a manifestação real da consciência. Entretanto, no prazo que está situado para muito em breve, há a possibilidade de sobreposição total entre a vibração e a consciência correspondente, mesmo no nível dos diversos estados de samadhi. Além disso, os estágios e as etapas que foram distinguidos e analisados, é preciso agora aceitar que todos estes estágios e estas etapas se misturam de maneira muito rápida. Do mesmo modo que, por exemplo, no nível do que foi chamado de novas frequências vibratórias, alguns indivíduos viviam as primícias e as ações vibratórias que podiam durar anos. Hoje, todas essas estruturas vibram em uníssono. É então muito difícil de diferenciar, de maneira tão formal como antes, estas diferentes etapas. Elas simplesmente são perceptíveis pela intensidade das vibrações e pela intensidade da sua alegria interior. Pergunta: é durante os 3 dias que a ascensão vai ocorrer? Bem-amada, tudo vai depender da urgência. Esta urgência não pode ser definida a título individual, mas no nível coletivo. Este senso de urgência corresponde simplesmente à sobreposição do que foi chamado de canto da terra e canto do céu. Quanto mais vocês se aproximarem do que foi chamado de data limite, mais há chance de que ali haja sobreposição entre este processo, denominado 3 dias, e a ascensão propriamente falando. Vocês entraram, como lhes dissemos, uns e outros, nesta fase ascensional. Esta fase ascensional não é realizada em um minuto, mesmo existindo um momento final e último. Vocês estão prestes à ascensão, neste momento. Pergunta: você tem recomendações em relação à entrada em ressonância com as vibrações arcangélicas? Bem-amado, há 2 maneiras de responder a você. A primeira é lhe dizendo para trabalhar com o que você tem mais afinidade. A segunda é, ela, muito mais geral e se refere à época atual onde, no nível arcangélico, todas as operações do que acontece sobre a Terra são coordenadas, no plano vibratório, pelo arcanjo Uriel, pelo arcanjo Metatron e pelo arcanjo Miguel. Pergunta: o desenvolvimento das fitas de DNA vai ocorrer em qualquer pessoa ou exclusivamente nas pessoas que vivem, na consciência, esta luz vibral? Exclusivamente para aqueles que vivem, na consciência, a luz vibral. A radiação do tipo gama, que os seus cientistas conhecem, tem efeitos profundamente diferentes, dependendo da consciência que ela encontra. Se a consciência estiver desperta para a luz e perceber a luz vibral, a radiação da luz irá amplificar o que é percebido. Agora, se esta luz vibral ou radiação gama encontrar uma consciência fechada, isso vai resultar na destruição total do corpo, mas não da consciência. O corpo, neste caso, é, de algum modo, a interface entre o que é chamado de ambiente, ou concebido como fora de vocês, e a consciência que está, ela, na parte mais profunda desta interface. O corpo é impregnado de luz vibral pela abertura da consciência, refletindo-se pelo conjunto de vivências e de manifestações ligadas à ativação dos chakras, das coroas e dos diferentes circuitos da luz vibral, em cujo caso o corpo está apto para aceitar esta radiação da luz. Nos outros casos, ele absolutamente não estará. Mensagem atemporal.